As manifestações de 1º de maio reuniram apoiadores de Jair Bolsonaro e de Lula pelo país. E para falar mais sobre os atos pelo Brasil e também sobre as eleições, gentilmente nos visita aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o deputado federal general Peternelli, do União Brasil. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e por visitar os estúdios da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, Ricardo. É uma oportunidade de estar sempre aqui fazendo uma análise do dia de ontem, que eu considero muito positivo. Deputado, nós já discutimos muito com os nossos comentaristas aqui sobre esse 1º de maio e eu pergunto, é um reflexo da polarização política esse 1º de maio que o Brasil viveu ontem ou não? Não resta dúvida. Dessa análise que nós podemos fazer, os próprios jornais de hoje trazem fotografias das imagens dos dois eventos. E por ali você pode fazer uma análise dessa situação. Qual é o apoio que tem um candidato, que tem as ideias que nós estamos defendendo. Eu vejo muito esse foco do dia de ontem de defesa de ideias, de democracia, e o apoio que tem o outro candidato que possa ter levado até outros aspectos para motivar um maior afluxo de pessoas, mas não resta dúvida que aqui a manifestação na Paulista foi expressivamente favorável a esses valores democráticos que todos nós consideramos essenciais ao país. Ricardo Salles. Peternelli, você estava presente ontem e pôde ver, como citou agora, a presença maciça das pessoas lá na Paulista. Eu gostaria que você dissesse se havia algum sentimento antidemocrático, se aquilo era uma manifestação de ricos, de elite antidemocrática, ou se era uma manifestação verdadeira da população brasileira. Quem que estava representado lá? Eu acredito que essa manifestação ela era totalmente democrática. O que sempre se pregava era exatamente os aspectos constitucionais. Em vários carros nós verificávamos pessoas portando os aspectos da Constituição. Então não resta dúvida desse foco, Ricardo, nos aspectos democráticos. E uma outra coisa muito importante é que quando você fazia o discurso, comentava sobre os aspectos que norteiam o próprio governo Bolsonaro e os aspectos no ministro Tarcísio, quando se falava dos feitos do Ministério da Infraestrutura, que há muito tempo não se tinha uma renovação de ideias como teve, em que revolucionou os 4 aspectos modais, quer seja a BR do Mar, que trocou todo um sentido nos portos, todo um aspecto na ferrovia, conhecido como o novo marco das ferrovias, que também revolucionou as concessões rodoviárias, a legislação que mudou os aspectos do transporte rodoviário. E eu tive o prazer de relatar a medida do voo simples, que revolucionou o transporte aéreo. A adesão ao Tarcísio era muito grande. Deputado federal, general Peternelli. A pergunta agora é de Amanda Klein. Deputado, bom dia. É interessante até o senhor tocar no nome do ex-ministro Tarcísio de Freitas, porque ele não estava presente ontem, né? Ele usou como justificativa o temor de que pudesse configurar algum tipo de antecipação ou propaganda eleitoral, mas o presidente Bolsonaro participou da manifestação em Brasília rapidamente, o ex-presidente Lula de outra manifestação em São Paulo, então dificilmente isso poderia ser usado como justificativa. E se o senhor também coaduna com várias faixas e cartazes que eram apresentados na manifestação de ontem em São Paulo e em outras cidades do país também, pedindo, por exemplo, a destituição dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ou então que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usasse seu poder para colocar em votação, em pauta, ou aceitar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, até que ponto o senhor acredita, por exemplo, que exista uma ditadura da toga, como se diz muito nesses protestos no Brasil? Nós podemos observar que o número de cartazes, nesse sentido, existiam, mas não eram o discurso básico das nossas atividades. Todos lá abordavam os aspectos constitucionais, os aspectos democráticos. Não resta dúvida que o ponto de vista da opinião pública, ele tem se manifestado contra muitas decisões. Tanto é o caso do Daniel Silveira, que a decisão do Supremo, no caso específico, colocou o Daniel Silveira
como entre os principais candidatos ao Senado no Rio de Janeiro. Significa que a própria população em vários estados brasileiros não está de acordo ou não se sente confortável com muitas decisões que ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Agora, desse contexto a uma destituição, temos um caminho mais longo, nós temos que estar trilhando os aspectos democráticos que todos nós defendemos. Deputado, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia. Eu queria uma avaliação sua sobre a outra manifestação em São Paulo, aquela que ocorreu na Praça Charles Miller, em que houve coro de jingle de candidato presidencial, muita incitação a ódio por parte do ex-presidente Lula, o candidato, né? Chamando o atual presidente de fascista, de genocida, instigando ali aquela pequena população militante que estava diante dele a achar que o presidente jamais conversou com governadores e prefeitos quando houve uma marcha para prefeitos na semana passada em que ele, Lula, não esteve presente. Como é que o senhor viu essas declarações? Esse seu comentário é muito propício. Dá para fazer uma análise do discurso que nós tínhamos na Paulista e do discurso que nós tínhamos no Pacaembu, né? Qual dos dois buscava mais um contexto democrático, de liberdade, de pátria, de família, né? Dos aspectos de liberdade de expressão, de buscar uma colisão, buscar o bem comum do cidadão brasileiro, enquanto o outro discurso, ele ia exatamente na contramão, buscando ainda mais aprofundar essa divisão que nós não temos que ter no país. A sociedade brasileira é uma só e deseja os mesmos objetivos democráticos previstos na nossa Constituição. Então eu sou contrário ao discurso que foi executado no Pacaembu. Não acho propício, dentro desse contexto, de que nós temos que estar focado no bem comum do cidadão. Deputado, na opinião do senhor, o que motiva um cidadão a sair de sua casa no domingo para participar de uma manifestação política? Essas manifestações podem vir a influenciar o eleitor ainda indeciso? E ainda aproveito para perguntar também sobre a ausência da terceira via nas manifestações deste domingo e na possibilidade, o senhor sendo filiado à União Brasil, de Sérgio Moro concorrer à presidência. Bom, eu vejo que o que motiva as pessoas a saírem de casa num feriado ou num domingo para participar desse ato é exatamente expor aquilo que ela acredita, o que ela precisa de necessário para o país, quais os aspectos que ele julga importante. O ato polarizou, né? A campanha está polarizada e nesse contexto eu vejo que quando se observa o volume de pessoas na Paulista e o volume de pessoas no Pacaembu, deixar claro, em termos de pesquisa, em termos de dados, o apoio que o presidente Bolsonaro tem. No que se refere à candidatura do Moro, é uma decisão da cúpula do União Brasil e isso eu não tenho participado efetivamente desse tópico nas decisões. O partido União Brasil, ele tem um aspecto muito importante, que é dar liberdade aos deputados de votarem conforme as suas consciências, de exporem seu ponto de vista, e muitos que estão lá também defendem um apoio ao presidente Bolsonaro. Dentre eles, eu inclusive. Não há dúvida que a eleição se tornando polarizada entre Bolsonaro e o Lula, eu diria que a grande maioria, se não a totalidade, dos integrantes do União Brasil se vinculam mais às ideias do presidente Bolsonaro. Mas o senhor acha, deputado, que a União Brasil vai se pronunciar publicamente pelo apoio ao atual presidente da República, ou o senhor acha que os integrantes serão liberados para votar em quem quiser? Eu acho que a política ela é muito dinâmica, ela evolui num dia a dia. E dentro desse foco, eu fico aí na torcida, vamos dizer, sempre que possível, para que em a eleição, estando polarizada como está, a União Brasil possa tomar a decisão de estar apoiando já no primeiro turno o presidente Bolsonaro. Mas isso é uma decisão da cúpula do partido, que faz todo um estudo, faz todo um trabalho e normalmente decide pela opinião e pela maioria das ideias dos seus parlamentares.
Temos tempo para mais uma pergunta para fechar a nossa entrevista. Salles, você. Peternelli, nessa lógica, eventualmente, do Moro não ser candidato, que é o mais provável, uma vez que o próprio Bivar já se lançou como candidato do União Brasil, você acredita que ele poderia ser candidato ao Senado aqui no estado de São Paulo? Eu vejo que toda possibilidade ela pode ocorrer. O Moro ele tem um percentual de eleitores que consideram as suas ações importantes. Eu considero as ações da Lava Jato muito importantes. O resultado agora ficou um pouco não o que todo brasileiro desejava, porque quem roubou, quem devolveu recursos, essas pessoas, fica evidente que cometeram uma irregularidade. E o Moro foi uma das pessoas responsáveis para que isso pudesse ocorrer. Então vejo com naturalidade a possibilidade e um direito dele como cidadão se candidatar a qualquer cargo eletivo, e o partido é quem vai decidir, dentre as análises que vai realizar, qual é a melhor alternativa para o juiz Sérgio Moro. Deputado General Peternelli, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, boa semana, até a próxima. Até a próxima, felicidades a todos, com foco sempre no bem comum e no país.